Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que hoje vai falar de uma novela que deixou de ser assistida por causa do atentado de 11 de setembro. Você sabia, Larissa? Nossa, que loucura, que loucura. Que foi? Polêmica. Às vezes quando eu faço assim, eu percebo que eu faço igual a Luciana Gimenez. Bem, a novela As Filhas da Mãe foi exibida em 2001, é uma novela de Silvio de Abreu, e foi o retorno dele para a faixa das 7, porque ele fazia várias novelas das 8 na época. E a novela foi um grande fracasso. E é um daqueles fracassos que a galera não quer aceitar que foi um fracasso e tenta defender a toda forma. Então a gente falou, é uma novela perfeita pra gente trazer pro nosso quadro Fracasso de Audiência. É isso, então a gente vai falar dela quando? Logo depois da vinheta. Nós vamos apresentar. Oba! Inclusive, estamos aqui gravando com os nossos membros aqui do canal, eles estão vendo isso ao vivo. Por exemplo, o Júnior, ele comentou: Meu Deus, eu amava essa novela. Silvio de Abreu também amava. Bem, mas vamos contar então a história da novela, né? As Filhas da Mãe, que ela começa nos anos 60, porque a protagonista Lucinda, ela foi chantageada pelo marido, que é o Fausto Cavalcante. Como que ela foi chantageada? Ele conseguiu umas provas de que ela teria matado uma pessoa, mas isso acabou sendo em legítima defesa. A gente vai explicar isso mais pra frente. Com isso, ela precisa fugir do Brasil e ela larga os 3 filhos aqui. Os filhos são Tatiana, Alessandra e Ramon. Há um salto no tempo. Ela, que é interpretada pela Fernanda Torres, deixa de ser a Fernanda Torres, agora é a Fernanda Montenegro. E agora, em 2001, o Fausto, que é o patriarca lá, desaparece totalmente. E nisso, a Lucinda falou, opa, tá safe, posso voltar pro Brasil, vou reencontrar minha família. O desaparecimento dele foi um pouquinho misterioso, porque isso aconteceu depois que ele deu uma rasteira nos sócios dele. Então, tem essa aura de mistério tem mistério no pé, como diria a música da Angélica. Não é nem isso, é tênis velho no pé que ela canta, mas enfim, é isso. Aí, tal qual, né, como uma marisqueira, nossa querida marisqueira, que volta volta como DJ pra encontrar os filhos crescidos, a Lulu de Luxemburgo, que é a Fernanda Montenegro, ela é uma diretora de arte, ela ganhou até Oscar e tal. E aí as suas filhas são a Tatiana, que é a Andréa Beltrão, a Alessandra, que é a Beth Coelho, e a transexual Ramona, que é a Cláudia Raia, né? Olha que moderno. Todas essas filhas querem a herança, né? Já que o pai foi dado como morto e a mãe também, supostamente, estava morta. A tal herança, ela é um resort, né? Que tem como Ai, meu CEO o inescrupuloso, bonito, belíssimo Mavi, não quer dizer, o Adriano, que é também belíssimo, maravilhoso, Thiago Lacerda. Eu sabia que você ia falar isso do Thiago Lacerda. O Lucas comentou, Cláudia Raia em looping interpretando a Ramona até hoje. A gente até falou isso, né, em outros vídeos. Talvez o nosso primeiro vídeo do canal deve ter sido naquele pessoas que interpretam sempre o mesmo papel. O Muriel Santos, ele comentou, impossível essa novela ser ruim com 2 indicadas ao Oscar, porque tem Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, né? E também o Arthur Barbosa, que comentou, o nome de Lulu de Luxemburgo me pega muito. Ah, eu amo. Eu acho perfeito. Podia ser nome de drag, né? Lulu de Luxemburgo. Eu acho tão chique. A Tatiana, ela sonha em ser diretora de cinema. Só que no máximo, o que ela conseguiu foi vender pipoca no cinema em Londres. Já a Alessandra, o sonho dela é ser escritora. Só que ela tem um pequeno problema. Ela é viciada em macho. Problema esse, né? Muita pessoa tem, inclusive. É o problema né? dos... Mentira. Vai cortar na edição, pois eu gostaria de dizer. E por fim tem a Ramona, né? Que ela é uma estilista. E ela se apaixona pelo Leonardo, que é o personagem do Alexandre Borges. Acho que é um dos primeiros papéis que eu lembro dele. Era nesse em Laços de Família. Foi quando eu vi mais do Alexandre Borges. E aí, esse é um drama, porque na época parecia ser uma grande questão, uma grande entrave, isso de um homem se apaixonar por uma mulher trans, né? Mas, assim, existe uma filha a mais nessa Ai, meu novela. Deus. Sério? Né? Que é a Rosalva, que não tá em Cheias de Charme, que é a Regina Casé, né? Que ela veio aí pra fazer o esquenta dela na disputa de herança. E ela perde o marido já nos primeiros capítulos da novela. Inclusive, aqui eu não queria falar nada não, mas nossos membros muito maldosos
Por exemplo, o Muriel comentou: a Regina Casé tava treinando pra Dona Lourdes nessa novela. Eu acho que ela tinha uns 4 filhos. Eu, criancinha, amava essa pataquada. Exatamente isso, ela tem um monte de criança aí. Também a Dandara falou: mais uma novela que caiu na maldição da Regina Casé, né? Mas, voltando ao assunto, tem a questão da morte. Porque tem aquele lance de o que fez a Lulu sair do Brasil. A gente descobriu que no passado a Lulu era apaixonada por Arthur, que era amigo de seu marido, Fausto. E assim, o Fausto era meio controlador, meio obsessivo, meio uma vida das ideias, como todo dono de resort que a gente viu nas novelas. E aí a Lulu ela começa a trabalhar com um decorador. Só que nisso, esse decorador começou a assediar a Lulu. Meu Deus, pesou muito, né, o clima, né? Novela das 7, gente. Mas enfim, a Lulu foi assediada pelo patrão, deu um empurrãozinho e ele acabou caindo na escada e morrendo. Ai, a Nazaré! O Fausto ficou sabendo da morte do decorador e aí falou: olha, querida, acho que você pode fugir e aí você se livra desse crime. Não é mais ou menos a história de Segundo Sol isso também? A Marisqueira não fugiu depois de um crime? Foi. Porque ela matou... Acho que foi. Nossa, minha cabeça já com Segundo Sol já tá Ou eu total. tô misturando com a Glória total. Pires do lado do paraíso, enfim. Já Tem. Já está total. O Vinícius comentando: que novela leve. No final da novela... Ó, spoiler, gente. Tem um spoiler aí, não sei se vocês vão querer assistir Filhas da Mãe, mas enfim. A gente descobre que o Fausto, né, que era o Francisco Coco, assim como a Clarice, ele tava o quê? Vivo! A Morena ela tá viva! A Clarice tá viva! Enfim. E ele tava vivo o tempo todo. E quando a gente descobre, aí que ele tava vivo, ele morre, né? Assim que a gente descobre que ele estava vivo, né? ele veio só pra ir embora. E acabou sendo vítima ali do clássico mistério de novelas: quem matou o Fausto, né? E aqui um outro spoiler de novela, se você estiver vendo, pare o vídeo. A assassina era... 15 pessoas estão assistindo As Filhas da Mãe agora, né? vai o que, spoiler né? tá vindo. Era a Margot, que era Jaqueline Lohans. Né? Deve ser assim que fala. Eu acho que é. Laurence não deve ser, é Lohance. Eu falaria que Lawrence sou também Lohance. não é. Que é a Jaqueline Lohans, que é governanta, né? Que ela era tão inútil, coitadinha, pra história, que a gente nem tinha falado dela até agora, pra vocês terem ideia. É sempre assim, não, uma pessoa meio perdida. A gente tem também um comentário do Leandro Gomes, que ele falou: a cena da morte do marido é hilária, Regina Casé tá correndo atrás dele, aí o carro dele para em cima de um trilho de trem, e o trem passa por cima e ela continua correndo. A gente também tem um comentário do Matheus Ramos: com certeza vou ver no Globoplay, infelizmente não vai, porque não foi colocado ainda, se eu não me engano. E o Rodrigo Cunha lembrou: eu gostava muito da secretária da Lulu de Luxemburgo, feita pela Patrícia Travassos. Olha que legal, ela perguntava também do seu intestino como é que tava. Era uma mexicana que tinha sido atriz da infância, bem divertida. E assim, além dessas tramas super divertidas, engajantes que a gente já falou, a novela tinha umas tramas paralelas, como a do cubano Manolo, que era o personagem do Tony Ramos. Ai, eu amava ele era tudo, para. Essa novela era meio... Agora eu tô achando que essa novela era meio boa, só tinha... Era muito camp. O Manolo, ele era fã de Elvis, ele inclusive se vestia de branco, com topete, costeleta e tudo mais, e ele era dono de bingo, que é uma coisa que eu espero em 2001, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa do Jogo do Bicho, naquela época tinha muita coisa do bingo. Sim. E além disso, nos núcleos paralelos, a gente teve o núcleo do Webster, que era o personagem do Diogo Vilela, que ele fazia um ator que não faz sucesso e ele começa a dar aulas de português. Então, bacana, muito bom. E o Renan comentando aqui: estarei dando play nesse circo assim que entrar no Globoplay. Eu tenho curiosidade de dar uma assistida, né? Bom, era uma novela da 7 que foi escrita pelo Silvio de Abreu, né? Entre 2001 e 2002, com 125 capítulos. Ela veio logo depois de Um Anjo Caiu do Céu, uma novela curta, né? Pensando que agora a gente tem 200 capítulos. E o nome da novela, originalmente, era A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden. Tá? Então, assim... Sim. Além dessa ideia megalomaníaca no título, Silvio de Abreu teve uma ideia de... Eu vi essa definição no site do Nilson Xavier, achei brilhante. Que o Silvio de Abreu queria fazer um cordel sudestino. O que poderia dar de errado no cordel sudestino, né? A novela tinha rap entre as cenas para ligar núcleos e acontecimentos.
Então aí era tinha- uma musiquinha que falava do que estava acontecendo na trama, ligava uma cena a outra, enfim. Super inovador isso a gente não pode negar, né? Mas não emplacou tanto assim, né? Além disso, estamos em 2002, bom lembrar, o Ministério da Justiça implicou com o fato de ter uma personagem transexual na novela, vocês imaginem? Que doideira isso, né? Hoje em dia a gente felizmente tem personagens transexuais em novelas, atores transexuais, enfim, na época, sei lá, bateram o olho lá, ó, Cláudia Raia vai interpretar uma personagem trans? Meu Deus, o que é isso, sabe? Era uma coisa mais alienígena pro povo, né? O Leandro falou que a novela ia ter 209 capítulos, mas flopou e mandaram cortar pra 125. O Marluce não tinha dó, aprende a Mauri. Exatamente, inclusive, como bem lembrado, As Filhas da Mãe foi um fracasso de audiência, tanto que tá nesse nosso quadro, e ela foi encurtada dessa forma. A média dela, para vocês que gostam muito de audiência, ela teve média de 27,76 pontos. Na estreia, a novela teve 38 pontos. Ou seja, o povo foi abandonando a novela no decorrer do tempo mesmo. Até porque vinha de um sucesso razoável, que foi O Anjo Caiu do Céu, que eu me lembro, pelo menos entre as crianças, era um grande sucesso. E eu acho que a gente tem o comentário mais maldoso aqui. Tá melhor que Vale Tudo na audiência, disse Jean Nilson. O que O não comentário tá, também né? veio de Matheus Ramos e de O Dandara, né? O pessoal é muito maldoso aqui. E lembrando que temos novidade no nosso clube de membros, que o nosso primeiro vídeo extra pro Plano Maneco do mês de junho, é um jogo que a gente fez presencialmente, em que sabe aquele jogo que você bota um papelzinho na testa e você tem que adivinhar que personagem que você é? Nós fizemos isso. Eu sou apresentador? Não. Ixi. Eu sou padre? Se inscreve aí no Plano Maneco. Opa, se inscreve. Oxe, eu tava caindo. Se inscreve aí no nosso clube de membros. Vai estar aparecendo aqui embaixo o link. Dá uma olhada lá que tem várias vantagens, além dos vídeos extras. É isso, gente. E o Silvio de Abreu, por causa desse fracasso todo, ele desabafou numa entrevista que a gente trouxe aqui pra analisar. Vocês gostam muito de quando a gente começa a falar de entrevista, então agora a gente vai fazer isso ao vivo com os membros. Olha que bacana. Porque nós temos a entrevista de Silvio de Abreu pra Folha. Olha que legal. Nesse começo aqui eu destaquei as melhores partes, mas a matéria se chama O Autor Desabafa. Se não tem sexo, ninguém assiste. Aspas fortes de Silvio de Abreu, né? E ele falou: Silvio de Abreu critica a ditadura dos índices de audiência. Nossa, é a Manu Dias. Aí a matéria que é da Fernanda Dannemann, que inclusive eu fui pesquisar antes da gente começar esse vídeo. Ela atualmente é psicóloga e tem um perfil com 70 mil seguidores no Instagram. Então, vamos aí Olha só. prestigiar o trabalho da Fernanda. Eu acho que é ela, né? Eu acho que não deve ter mais de uma Fernanda Dannemann no país, né? Mas enfim. A novela As Filhas da Mãe acabou em clima de festa, mas com gosto amargo. Na semana passada, depois de ser homenageado pelo elenco e pelo diretor Jorge Fernando em uma reunião surpresa na casa da atriz Cláudia Raia, a Ramona, o autor Silvio de Abreu disse ao TV Folha estar assustado com o baixo nível intelectual do telespectador brasileiro. Ai, pronto. Chegou o povo que fala aqui. Chegou o Silvio de Abreu falando que o povo só gosta de farofa do Valcir. Preocupado com os rumos da televisão no país, ele afirma que pode se voltar para as minisséries, que tem público intelectualizado e menor cobrança em relação à audiência. Maria Adelaide Amaral fazendo escola aqui. A situação está desesperadora para quem quer fazer TV com responsabilidade. Inicialmente, a previsão era de levar a novela até quando? Sempre que se começa uma novela, não se tem muita ideia do tamanho. Não concordo que ela foi encurtada, porque não estava pronta. Ai, Silvio. Ai, cada uma. Ai, Essa é ótima. Não tem novela. Se tá pronta, não é novela, né, gente? disseram que foi uma estratégia para lançar a próxima novela das 7, já que não queriam encavalar duas estreias, a das 6 e a das 7. Foi uma maneira elegante de dizer que a novela ia sair antes, porque não estava dando os índices de audiência esperados. Ó, o Vinícius, na verdade, tem outra hipótese. Foi picotada pela metade. Ô, Leandro, não concordo que ela foi encurtada. Ela foi apenas reduzida ao máximo. Pois é. Ai, Filhas da Mãe, humor inteligente ou apenas ruim? São questões.
A Fernanda perguntou, existe cobrança quanto ao Ibope? Ele disse, não há outra maneira de se fazer TV a não ser em função da audiência. Dentro da Globo, que tem público grande e fiel, há até certo conforto de poder contar com uma audiência cativa, mas os compromissos com os anunciantes são grandes. Tenho a impressão de que quando alguém vai vincular um anúncio, paga de acordo com o Ibope do programa. Temos o trilho de audiência, que são determinados e estão de acordo com as expectativas do cliente que vai veicular anúncios naquele horário. O trilho das 19 é de 35 pontos, mas apesar da veiculação ser nacional, o que determina esse trilho é a audiência em São Paulo. Assim, até agora. Até agora é assim, o povo tá se batendo com Vale Tudo até hoje, porque não entende que é São Paulo porque é a maior área de publicidade, onde estão as agências, onde está onde está o dinheiro, né? A audiência interfere no processo criativo do autor? Interfere, porque a gente tem que atingir aquele patamar. Sei que é a minha obrigação, mas às vezes a novela não dá grande audiência na estreia, como Torre de Babel, né? Que assustou o público no começo. Aí eu deixei de lado a análise psicológica, traí minha ideia original, contei a história em tom folhetinesco e o povo embarcou na emoção. Mas aquilo me desagradou. É um pouco o contrário do que o Gilberto Braga, porque eu tava vendo uma declaração dele que o Gilberto Braga falou, se o negócio não tá certo, gente, joga fora e aposta no que tá dando certo, né? Aqui você percebe um sentimento do Silvio de Abreu de, não, eu estou frustrado porque o público não quis acompanhar a história maravilhosa que eu fiz. O nome disso é ego. Designer também tem muito quando o cliente manda alterar uma peça gráfica. O Leandro lembrando, desagradou o público também. Que impacto a rejeição do público causou em você? Ele disse. O que me assustou não foi o fato que o povo não estava gostando da novela, mas sim que ele não estava entendendo. Ai, gente, ele é muito oculto. Só ele sabe, só ele. Ele é muito hermético. Meu Deus, essa continuação aqui é melhor ainda. O que para as classes A e B é estimulante e positivo, para D é incompreensível. Todo o feedback que eu tinha de conhecidos era que a novela era uma maravilha. Óbvio, se eu perguntar pra minha mãe se eu sou bonita também, as pessoas vão... Minha mãe vai dizer que sim, é cada uma. É a Manu Dias perguntando da Vera Magalhães ou Jean Willis, né? O que estão achando da novela dela. Pô, que é isso, cara? Ai, os meus aqui estão adorando esse papo. Quando vi as pesquisas, eu caí do cavalo. O problema da TV é que quem manda na audiência é uma maioria que só busca entretenimento. Novela é o quê? Eu tô agora. Pô, mas mesmo a classe A e B busca, no fundo, entretenimento, né? Pô, gente. A novela para pessoas cultas da Academia de Letras. É uma novela que era só para os escolhidos. Uma novela só para os amigos de Silvio de Abreu está para chegar, né? Esse tipo de coisa. Sim. Por outro lado, ninguém discute se o programa é ruim. O que interessa é o sucesso, que justifica qualquer coisa. Diante disso, fica difícil falar de qualidade, já que não é isso que as pessoas procuram na TV. Se o Ratinho... sempre sobra pro Ratinho, né, nessa época. Ratinho era o ralo da televisão da época. Se o Ratinho faz sucesso, as pessoas pensam primeiro no Ibope que ele dá. Hoje, não se diz que a programação é boa ou ruim. Para nós que fazemos TV com responsabilidade, é desesperador, porque o truque barato é que garante o sucesso. E aí ele continua a resposta. Se eu tivesse direcionado a novelas... As classes D e E, eu teria conseguido audiência melhor. Ai, se eu tivesse escrito mais burrinho do que eu gosto... Ai, gente. Chegou o Teodoro Adorno da TV Globo. O país não permite que o nível intelectual melhore, mas proporciona melhor nível econômico a uma imensidão de gente que se tornou interessante para a TV, porque consome sandalinha, biscoito, cerveja e... Nossa, é o Caco Antibes! Chegou o Caco Antibes! Só que ele já foi pior que o Odete Roitman da Manu em muito tempo. Biscoito, cerveja, imóveis pagos em 538 prestações. Meu Deus, a Odete falaria isso. Jesus. Total, Odete Roitman. Tem uns comentários muito bons aqui. O Nico, ele mandou... Acho muito bom o conceito de se não gostaram da história, porque obviamente não entenderam. Tem isso muito. A Vanessa Cristina comentou: ele com ego do tamanho do universo, quem teria coragem de dizer que a novela tava horrível? Eu não teria, se eu fosse amigo do Silvio, eu ficaria não conseguiria falar isso pra ele, não.
E a Ariadne comentou: e quem não quer entretenimento? Ele não está numa indústria de entretenimento? Pois é, né? Muita gente aqui também falando, por que não escalaram ele pra Odete em Vale Tudo? Faltou. Aí imagina a Eneria tendo um surto e ele batendo na mesa, igual na entrevista pro Vanucci, né? Irritado. Faltou ele falar que o clima tropical não faz bem. Faltou falar que o Brasil é uma mistura de raças que não deu certo, né? Gente, isso desanima muito e me desafia. Eu queria fazer algo mais sofisticado. As pesquisas mostram que o público não entendia nada da novela, talvez porque você não soube explicar, nem mesmo percebia que era uma comédia, talvez porque não fosse engraçado. Eles enxergavam como drama. Era tão sem graça que deixava triste. Ô, gente. Os comentários aqui estão muito bons. Leandro Gomes mandando: pode se acalmar, Marlúcia, o Silvio de Abreu chegou. Ele Pegaco comentando a Fodete de Abreu. E a Ariadne: Silvio com Modete hoje. Bom, Ai, gente. não sabem o que é Oscar, Hollywood ou transexual. Gente, ele virou Odete mesmo. Não tem referências. E mesmo que eu explicasse, continuariam não entendendo. Não há compreensão intelectual, só emocional. Acharam bonita a relação da Ramona com Leonardo, mas não entenderam o preconceito que impedia... o preconceito dele que impediu o romance. O povo brasileiro aceitando de boa a personagem transexual e ele: não, gente, vocês têm que ter preconceito, pô. Gente, meu Deus. O Guilherme falando, só faltou falar que odeia brasileiros na porta do hotel. Aí a Fernanda perguntou: você chegou a mudar a história? E o Silvio comentou: fiquei numa encruzilhada. Se direcionasse para classe D, perderia a classe A e iria descaracterizar o trabalho. Houve conversas para que isso fosse feito, mas eu recusei. Houve outro problema. A novela competia com os programas policiais e, no segundo dia de veiculação, a filha do Silvio Santos foi sequestrada. Ah, foi por isso, claro. Claro, com certeza. O povo não tinha paciência de esperar o Jornal Nacional e migrou para outros canais. Ou seja, o problema era o povo que foi para Cidade Alerta. Achavam que, mesmo que ficassem uma semana sem assistir a novela, continuariam entendendo, como sempre acontece. Depois veio a Semana da Pátria, época que historicamente a audiência cai. Na terceira semana começou bem, mas aí aconteceu o atentado do World Trade Center. Quando o telespectador se voltou para a novela, não entendeu nada. Claro, é óbvio que foi isso que aconteceu. Eu consigo enxergar todo mundo. Aqui, toda a classe A assistindo As Filhas da Mãe. É isso que eles foram fazer. Nossa, todo dia eu vou jantar no Fazano e depois eu assisto As Filhas da Mãe e depois vou jantar no Fazano. O Juan falando: perderia a classe A sendo formada por 5 pessoas. Celso Portiolli não tem envolvimento não pra classe de As Filhas da Mãe. Ai, João Pedro Lopes, com 11 de setembro, não era pra ser o contrário, subir a audiência, tipo ver jornal, plantão, sei lá, parece desculpa de bicha truqueira. E o Leandro Gomes trouxe um negócio. Mas o conceito da novela não é ir você explicando a história de vez em quando pro público entender? Por que não fez isso? Preferiu culpar o público. Leandro, é que ele tá fazendo uma trama inovadora. Você não entendeu. Eu também não entendi. O público não tava entendendo também. Como você vê o seu futuro como autor de novelas? Não vejo. Acho difícil eu ter entusiasmo para escrever outra novela, porque de agora em diante as novelas não permitirão experimentos. Não podemos culpar as emissoras por quererem audiência, mas para atingir o público das classes A a D, vamos ter que agradar a D, que é maior. Esse é o perigo da TV. Ando pensando em escrever minisséries que têm um índice de cobrança menor. O horário permite, audiência mais segmentada e um público de nível intelectual melhor. Não tenho estímulo para fazer novela cheia de chavões. Estamos num momento delicado da TV e precisamos repensar. Vamos ter seminários na Globo para discutir como atingir esse público sem apelar para o populacho. Não vou fazer novela cheia de chavões e tudo mais. Ele fez a novela do Jamanta, né? O perigo da TV é agradar o povo. Ai, gente. Falou o autor de Cambalacho.
popular zona, né? Ah, pô. Aí, no futuro, né, a gente sabe o que aconteceu. Ele ficou uns anos afastado. Acho que ele começou a trabalhar como supervisor. Ele trabalhou como supervisor da Cor do Pecado. E depois ele fez Belíssima. Que aí já fez sucesso de novo. Aí eu acho que a classe D já fez as pazes com a classe D. Aí a pergunta: o erotismo hoje é fundamental? E ele diz: tem um passado pornô chancheiro, mas quando fui fazer novela estava cansado desse gênero. Fiz toda irreverência, grossura e sacanagem em Mulher Objeto, que tem 18 cenas de sexo. Aqui tá parecendo a Maura Maltner falando das cenas de Verdades Secretas 2. Mas acho que esse tipo de coisa é agressiva na TV. Eu gosto de estimular o público, mas não quero ser sem educação e entrar na sala das pessoas mostrando bundas. O explícito faz com que a avó e neta fiquem com vergonha uma da outra. O público reclama que a TV é indecente, mas se você não faz cenas de sexo, ninguém assiste sua novela. Vide a novela campeã de cenas de sexo, que é Os 10 Mandamentos, né? Ninguém assistiu essa novela porque não... O Leandro, o Gilberto Braga, em contrapartida, citava Jamanta como clichê populacho de mau gosto que o polícia gosta, assim. Ótima entrevista do Gilberto. Eu amo o Gilberto, eu não sou capaz de escrever uma novela de Jamanta, gente. Jamanta? E aqui o Gabriel falando: As Filhas da Mãe, também conhecido como tapete de carinha de anjo. O que é um ponto muito importante que o Gabriel lembrou, porque realmente Carinha de Anjo foi apontado como umas dos algozes de As Filhas da Mãe. Mas assim, por que a audiência dessa novela então não era afetada pelo sequestro do Silvio? O pessoal não tava no Cidade Alerta? Casa dos Artistas fez sucesso por ter sido vista como uma novela da vida real. É o fim da novela ficcional? Quando descobrirem que Casa não foi real, as pessoas vão se desinteressar. Parece que o Supla nunca mais viu a Bárbara Paz. Mentira, eles namoraram um tempo. Vão desacreditar daquilo, como aconteceu com o Big Brother, que já existe em diversos países há mais de 2 anos. Aqui está chegando atrasado. Nossa, criticando até a Globo, falando que demorou, veio trazer essa coisa velha. Pô, sobrou até pra Globo isso. Caramba, que coisa, né? Eu não tava esperando o Silvio de Abreu da T-Hotman. Foi um negócio que me pegou desprevenido. Incrível. Eu vi pouco de As Filhas da Mãe. Eu achava uma novela meio ruinzinha mesmo. Quando eu assistia, eu achava meio... Lá em casa era hit. Minha mãe e minha tia gostavam muito, mas eu era meio novinha, então eu não sei se... Eu gostava muito da Ramona e tal. Pra explicar pra mim o que era a Ramona, elas falavam que era igual a Roberta Close, que era um homem que virou mulher. Era a nossa referência da época. Então. E aí eu, tudo bem, então tá, então eu entendi. E era isso, assim, a gente assistia. Eu gostava um pouco, mas eu não acho que também era essa Coca-Cola toda, não. Lucy Quaia comentou: a abertura dessa novela tem cheirinho da minha infância, mas eu preferia ver as reprises mexicanas da época do que assistir As Filhas da Mãe. A abertura era realmente muito legal, que eram uns marionetes, e eles carregavam letras do alfabeto e mostravam o elenco em ordem alfabética. Achava legal. Bem, então é isso, né? Temos mais um fracasso de audiência aí, e com certeza a culpa foi do atentado terrorista, do Celso Portiolli, do sequestro da filha do Silvio Santos e de várias outras notícias aí que fizeram o povo migrar tanto para Cidade Alerta quanto para Carinha de Anjo. Pois é, agora tá tem entendido, né? Porque não foi um sucesso. Agora a gente entendeu tudo. Que ótimo. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta pra gente se você assistiu Filhas da Mãe, se você também ficou chocado com a entrevista do Silvio de Abreu, e se você era classe A e de repente assistia a novela, se você era classe D e não entendia nada. É isso, e até o próximo vídeo. Mas, gente, tchau.